Olá pessoal, estou aqui a convite do professor Rodrigo Oliveira, para falar um pouquinho com vocês sobre mulher no esporte. E dentro desse tema, falar um pouco sobre a minha vivência como fisioterapeuta esportiva, falar um pouquinho sobre a SONAF, e explanar alguns outros pontos referentes a esse tema central, Então, vou começar falando um pouquinho sobre mim, Eu sou Marcela Nicásio Medeiros de Oliveira, sou graduada em fisioterapia pela Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas em 2006. Logo depois eu fiz pós-graduação e tornei especialista em fisioterapia traumato-ortopédica com ênfase em terapia manual. E em 2008 eu fiz a prova, para sócia especialista da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física, SONAF Brasil, e me tornei sócia da SONAF e com isso recebi o título de fisioterapeuta esportiva. Em 2014 eu concluí o meu mestrado em Ciências da Reabilitação pela Uniswan, no Rio de Janeiro, e no biênio 2014 e 2015 eu fui presidente da SONAF, na regional Ceará, permaneci como presidente durante esses 2 anos, 2014 e 2015. Hoje eu sou professora de graduação, pós-graduação e atuo atendendo os atletas em um consultório. Falando um pouquinho sobre como tudo começou na minha vida como fisioterapeuta esportiva, o sonho era a fisioterapia. Essa pergunta acho que muita gente já me fez. E, na verdade, como muitas pessoas que entraram para a fisioterapia, principalmente na minha época, um pouco mais lá atrás, não era o meu sonho inicial, não era o meu sonho infantil. O meu sonho sempre foi ser médica, acho que bem influenciada pela minha irmã mais velha, que é médica e que é uma referência de profissional para mim, sempre foi. Mas eu acabei enveredando para a área da fisioterapia. Eu fiz vestibular para medicina, acabei passando no curso de medicina, mas a chamada, a entrada, digamos assim, na universidade era no segundo semestre apenas, porque essa universidade que eu passei, a Universidade Federal de Sergipe, ela tinha 2 chamadas, metade da turma entrava no primeiro semestre, a outra metade entrava no segundo semestre e era por ordem alfabética. Como eu não ia com a letra M, eu iria entrar só no segundo semestre. Mas eu também tinha prestado vestibular para fisioterapia na UNCISAL, na Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas, e acabei passando também. Para não ficar esses 6 meses iniciais sem fazer nada, eu fui fazer o curso de fisioterapia. Acabei conhecendo o que realmente era o curso, acabei me apaixonando pela fisioterapia e nem fui fazer mais a faculdade de medicina. Nem cheguei a entrar. Só que a fisioterapia acabou virando a minha paixão profissional. A minha escolha, na verdade, sempre foi o esporte. Eu fui atleta, durante muitos anos, desde que eu me entendo por gente. E quando chegou lá no início da faculdade, houve aquela velha dúvida na cabeça. E aí, que lado eu sigo? Não dá para me dedicar 100% aos dois. E aí eu acabei optando pela fisioterapia e larguei a vida de atleta. Eu era atleta de handebol, mas preferi dar continuidade com o meu curso de fisioterapia e, graças a Deus, não me arrependo disso. Mas como boa atleta frustrada, enveredei pelo caminho da fisioterapia esportiva. Então, logo depois que eu me formei na faculdade, eu abri um estúdio de pilates, e comecei a trabalhar com os mais diversos tipos de pacientes, entre esses pacientes, os atletas, tanto profissionais quanto amadores, E sempre foi minha paixão, sempre era o público que eu gostava de atender, e aí eu também abri o consultório, atendia dentro da academia onde estava localizado o meu estúdio de pilates, E atendia principalmente atletas amadores,
aqueles atletas, atendia muito atleta de tênis, de futebol, de corrida de rua, de triatlon, e o pessoal que praticava atividade física, então que praticava a musculação, né? E que estavam ali já no ambiente da academia e acabavam se tornando meus pacientes, né? No meu consultório e lá dentro da academia. Depois eu enveredei pelo caminho da docência, então comecei a dar aula em cursos de graduação e de pós-graduação e junto com o mestrado também enveredei pelo caminho da pesquisa. Hoje em dia eu faço parte do Tandem, né, que vocês devem conhecer, afinal é um projeto que tem, né, a UFC junto a ele, né, temos pesquisadores de todo o Brasil, temos pesquisadores de várias universidades, né? Entre essas universidades a UFC, né, faz parte. Então, eu também faço parte do Tandem, que é um grupo de pesquisa em tendão, né, de estudo e pesquisa em tendão. Além disso, eu tenho o consultório, né, como eu falei, que eu atuo, e as aulas. Hoje em dia eu estou atuando como professora de graduação e pós-graduação e um consultório, né? Com relação à minha trajetória, eu acho que eu quis escolher, né, o ponto que eu acho que é o ponto, o auge, digamos assim, da minha trajetória, da minha carreira como fisioterapeuta esportivo. Nós, como fisioterapeutas esportivos, nós acabamos atendendo, né, não só no consultório, não só na clínica, não só dando aula, mas também durante as atividades esportivas, tipo Ironman, jogos escolares, jogos universitários e outros tipos de competições que acabam acontecendo. Mas eu acho que o auge realmente da minha atuação como fisioterapeuta esportiva foi participar dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Né? Foi a concretização de um sonho, né? Para quem era ex-atleta, então isso é um sonho realizado, e como fisioterapeuta esportivo para mim foi o auge realmente, né? Poder atender atletas do mundo inteiro, se comunicando em línguas que eu nem conhecia, países que eu nem imaginava que existia, né? Realmente uma torre de Babel era a Vila Olímpica, né, onde eu atuava na Policlínica, e foi assim uma experiência maravilhosa, né? O Rodrigo também estava lá, né? Fez parte dessa experiência dos Jogos Olímpicos Rio 2016 também, como fisioterapeuta esportivo, né? E lá eu pude ver assim coisas muito importantes acontecendo, e foi na atuação desde a parte administrativa até a parte do atendimento real com os atletas. Então foi muito, muito legal. Deixando de falar um pouquinho, né, com foco tão em mim, vou falar um pouquinho sobre o que vem a ser a SONAF. Afinal, eu acho que nada disso, né, ou grande parte disso, não teria acontecido se não fosse o meu vínculo, né, com a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física. A SONAF ela foi criada em 2003, né? Na época, ela tinha 20 sócios fundadores, que eram pessoas que trabalhavam com fisioterapia esportiva no Brasil inteiro, que decidiram se reunir para tentar dar um direcionamento para a fisioterapia esportiva aqui no Brasil. Hoje em dia, nós já temos em torno de mais de 500 sócios, né? Eu acho que já deve estar bem próximo dos 600, se não chegou, porque tivemos prova no último congresso, né? Já tivemos 9 congressos realizados, o último foi aqui em Fortaleza, e que foi um congresso maravilhoso em todos os sentidos, né? É uma sociedade reconhecida nacionalmente e internacionalmente, porque hoje, né, a SONAF é membro efetivo da EFISPT, né? Então isso tem uma importância muito grande para a fisioterapia esportiva brasileira. Hoje, a SONAF Regional Ceará tem como presidente a doutora Priscila, né? E faz parte também da equipe
né, que está à frente da SONAF Regional Ceará, o professor Márcio, né, professor aí da instituição, o professor Rodrigo e o professor Paulo Henrique, né, o doutor Paulo Henrique, né, os 4 são, né, compõem a diretoria da SONAF Regional Ceará. Já a SONAF Regional, ou a SONAF Nacional, a diretoria da SONAF Nacional, hoje conta, né, com alguns membros do Brasil inteiro. Como representante do Ceará, nós temos o doutor Albino, e como presidente hoje da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física, nós temos o doutor Felipe Abdala, né, que está como presidente da SONAF Brasil. Hoje, a SONAF Brasil ela está afiliada, né, à FB, também, consequentemente, associada à World Confederation for Physical Therapy e à EFISPT. Né? Então, hoje, a SONAF é reconhecida mundialmente, né? Conhecida e reconhecida mundialmente, né? Tem uma importância muito grande e isso traz um grande valor, agrega um grande valor aos fisioterapeutas esportivos brasileiros. Mas, né, eu falei sobre a SONAF, mas o que realmente a SONAF faz? A SONAF, ela hoje realiza reuniões científicas e culturais entre fisioterapeutas da área, promove o desenvolvimento técnico-científico desses profissionais, promove encontros, seminários, eventos regionais e nacionais e internacionais, faz a parte de divulgação do papel do fisioterapeuta esportivo, além de conceder aos sócios que efetuam a prova de especialidade organizada pela SONAF e pelo COFITO, o título de especialista em fisioterapia esportiva. Hoje, né, como é que funciona? Você faz uma prova para especialista através do sistema COFITO, né? E aí o COFITO ele é responsável por fazer todas as provas, né, por organizar e gerenciar todas as provas de especialistas aqui no Brasil. Depois que você faz essa prova do sistema COFITO, que tem participação da SONAF, né, os sócios, eles acabam fazendo as questões da prova, organizando de uma certa forma. Por exemplo, a última prova para sócio especialista em fisioterapia esportiva foi realizada aqui no Congresso, ano passado. Então, tem um vínculo com a SONAF essa prova, né, de certa forma, e depois que o fisioterapeuta faz essa prova e passa nessa prova, ele pode se associar à Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física, SONAF Brasil, né? Além disso, a SONAF ela mantém intercâmbio, parcerias e convênios com outras sociedades congêneres, nacionais e ou internacionais, participando de suas atividades ou assessorando quando solicitado. Então, além de tudo isso, e o principal eu posso dizer que a SONAF faz, é que a SONAF agrega, né, os fisioterapeutas esportivos aqui do Brasil. Então, eu conheço pessoas e tenho amigos no Brasil inteiro, hoje em dia no mundo inteiro, porque muitos estão morando fora, né? E isso traz, além de amizades, conhecimento, né? Ele te dá retorno de reconhecimento, te dá retorno de conhecimento, de amizades, de troca de informações, né? Que valem muito mais do que qualquer outra coisa. Então, eu posso dizer, né, hoje que tudo que eu tenho como fisioterapeuta esportivo, tudo que eu consegui alcançar, eu devo grande parte disso à SONAF, né? E aí, voltando, né, para o tema Mulher no Esporte, queria trazer alguns dados para vocês com relação à SONAF, né? A SONAF, por exemplo, né, no Congresso 2019 aqui em Fortaleza, teve cerca de 1.129 inscritos, né, sendo desses 499 mulheres, ou seja, cerca de 44,2% dos inscritos no Congresso eram mulheres. É uma taxa bem alta, né? Porém, isso não se reverte numa taxa tão alta quando a gente fala com relação aos sócios. Dos 568 sócios ativos que a gente tinha na época desses dados, 127%, ou 127 eram mulheres, cerca de 22%. Então, por que deve acontecer
essa discrepância tão grande. A gente ter quase metade do público em um congresso de mulheres, né? Mas quando a gente vai falar nas que realmente estão atuando na área, nas que realmente se associam à sociedade, esse número cai tão abruptamente, né? A gente pode levar em consideração coisas desse tipo. As mulheres muitas vezes se desinteressam em atuar no esporte, né? Porque muitas vezes elas não são bem vistas ou até mesmo benquistas dentro do esporte, né? Como a gente vê por matérias como essa que acabam denegrindo todo um trabalho, né, que a fisioterapeuta faz, né? Por exemplo, o time da Guatemala contrata a fisioterapeuta gata e fãs vão à loucura por selfie com ela, né? Nada do que a gente quer como fisioterapeuta esportivo é uma manchete como essa. Talvez manchetes, né, falando do Borussia Dortmund, por exemplo, né, que promove a fisioterapeuta mulher do time sub-23 para o profissional. Talvez notícias como essa sejam muito mais relevantes de se sair no jornal falando sobre uma fisioterapeuta mulher do que ela é gata, né? Então existem algumas coisas que ainda impedem, né, ou melhor, dificultam essa entrada da mulher no meio esportivo, e muitas vezes eu vejo que as acadêmicas acabam se desestimulando, ou mesmo as próprias fisioterapeutas que já estão trabalhando, ou que querem começar a trabalhar na área, né, por algumas dificuldades acabam, né, desistindo desse sonho. Mas, né, a gente vê que a fisioterapeuta mulher, na verdade, não é que ela não se interessa por trabalhar com o esporte. Na verdade, muitas vezes ela tem dificuldade até de saber o caminho a seguir, não sabe muito bem como fazer isso, né? Então, essa frase de que muitas vezes, né, a gente ouviu e ainda ouve, de que a fisioterapeuta mulher não se interessa pela área esportiva, é mentira, né? A gente vê, por exemplo, esses são exemplos de mensagens que muitas de nós, fisioterapeutas esportivas, recebemos, né, pelo WhatsApp, pelo Instagram, e que algumas, né, doaram aqui para eu colocar nessa aula, falando que, na verdade, né, não tem muito incentivo, às vezes os professores até desestimulam dentro da sala de aula, né, falando das dificuldades, mas não falam que essas dificuldades elas podem, né, ser vencidas. Afinal, nós temos várias mulheres trabalhando na fisioterapia esportiva, né, e trabalhando em alto nível e em altos cargos, apesar de ainda ser um número muito baixo, tá? Mas a questão não tem a ver com o desinteresse da mulher entrar na área esportiva, né? E aí a gente pensa, professora, tem muitas dificuldades nisso, né? Muitas vezes a gente fala do futebol, porque o futebol acaba sendo o esporte mais, né, visto, digamos assim, aqui no Brasil, e acaba tendo uma visibilidade maior com relação a essa questão da mulher dentro do futebol, e ainda existe um preconceito muito grande, só que já existem digamos assim, várias tentativas de fazer com que esse panorama ele mude, né? Então, como é que é possível ampliar a participação da mulher no cenário esportivo, né? Hoje em dia, né, há a obrigatoriedade de um time de futebol feminino para times da Série A que queiram disputar a Libertadores. Então, um time ele só pode, né, que seja da Série A, ele só pode disputar a Libertadores se ele tiver um time feminino no seu clube, né? Isso incentiva, não vou entrar no mérito de ter-se ou não ter-se estrutura, né, adequada para essas mulheres treinarem, né, mas já é um primeiro passo, né? Há também, com relação à FIFA, né, pelo menos uma mulher no departamento médico e na comissão técnica no futebol feminino hoje é obrigatório, e aí nós temos vários exemplos, né, de mulheres fazendo parte
no departamento médico e da comissão técnica. Temos a Caterine Ferro foi fisioterapeuta na Copa do Mundo, na seleção feminina de futebol, e hoje se tornou uma referência, né, para muitas mulheres, muitas meninas que querem se tornar fisioterapeuta esportivo, né, é lá da minha terra, lá de Alagoas. E existem, por exemplo, campanhas como a da SONAF, né, que até o professor Rodrigo, o professor de vocês, participou dessa campanha, né, que levava, né, a campanha do He4She, né, adiante, e falava que a mulher na fisioterapia esportiva tem tudo a ver, era uma campanha, né, para incentivar as mulheres, para vencer o preconceito que ainda existe com relação à mulher no meio esportivo, dentre isso, né, a fisioterapeuta também dentro de determinados esportes. É um cenário difícil, né? Hoje em dia não tanto do que foi no início da minha carreira. Eu vejo que já existe uma facilidade muito maior em enveredar por essa área das mulheres, né? Várias barreiras já foram derrubadas e aí quem está vindo agora, né, nessa procura pela fisioterapia esportiva, as mulheres que estão vindo, né, nessa área, querendo essa área, já não enfrentam tantas dificuldades quanto foi há alguns anos atrás, mas sim, ainda enfrentam dificuldades, mas existem vários pontos, né, que já estão sendo vencidos, vários pontos que já estão sendo debatidos que antes não era, né? Então não é uma questão só da fisioterapeuta esportiva, mas é uma questão muito maior da mulher no esporte, né? Que são dados e pontos que não dá para falar, né, tão detalhadamente nessa área, mas se porventura alguém quiser saber mais especificamente sobre algum detalhe, alguma coisa, a gente pode conversar fora daqui, tá? Eu vou deixar no final meu e-mail, meu Instagram e vocês podem entrar em contato. Então, existem campanhas também, como da EFISPT, né, que fez a campanha sobre, divulgou, né, a Go Equal, que era uma campanha de equidade no esporte, né, não é de igualdade, sim de equidade, equidade por salários, equidade por equipamento para treinamento, por vários pontos, né, foi, na época teve uma visibilidade muito grande, porque a Marta aderiu a ele, a esse projeto, né, essa campanha do Go Equal, vários atletas, nós como fisioterapeutas esportivos também fizemos uma campanha com relação a isso, né, e a EFISPT acabou divulgando essa campanha. Então, para que vocês não achem que tudo, né, são pontos difíceis e negativos, né? Existem os pontos negativos, mas também existem os pontos positivos e os pontos que já foram vencidos. Afinal, né, nós temos várias mulheres de renome nacional e internacional, né, dentro da fisioterapia esportiva brasileira. E, para quem não conhece, vou mostrar algumas delas, né? Algumas pessoas precisam conhecer essas mulheres que fazem parte da fisioterapia esportiva. Então, nós temos, né, fisioterapeuta esportiva no basquete, nós temos fisioterapeuta mulher esportiva na ginástica, né, no vôlei, atuando em várias competições internacionais, mulheres, né, atuando nas Olimpíadas, né, nós temos muitas mulheres trabalhando nos jogos universitários, com os atletas universitários. E eu lembro que trabalhar com fisioterapia esportiva não é só trabalhar com um atleta de alto rendimento, tá? Trabalhar com fisioterapia esportiva também é trabalhar com um atleta amador. Na verdade, a grande maioria dos fisioterapeutas esportivos trabalham com os atletas amadores, né? Não com os atletas profissionais, né? Nós temos aí, né, as meninas que trabalham lá com o vôlei de praia, que trabalham lá no Minas Tênis Clube com o pessoal do vôlei, de outros esportes. Natália Bittencourt está aí segurando, né, a taça do Sul-Americano. Hoje em dia está afastada, mas ela era a fisioterapeuta-chefe do Minas Tênis Clube, né, uma mulher à frente de um clube como o Minas Tênis Clube, né. Temos várias outras
sonafianas, né, fisioterapeutas esportivas que são sócias da SONAF, atuando nos mais diversos esportes, nas mais diversas regiões do Brasil, tá? E também temos mulheres que ainda não fazem parte do quadro de fisioterapeutas esportivas da SONAF, mas que estão sim atuando na área do esporte, como vocês podem ver aí, né, em algumas matérias. Fisioterapeuta do Palmas prova que futebol também é coisa de mulher. Sertaneja, fisioterapeuta do 7, né, supera preconceitos no futebol da série de Alagoas, né, e, né, queria deixar aí como mensagem para vocês, né, principalmente para as meninas que sonham em trabalhar com fisioterapia esportiva, que os únicos limites das nossas realizações de amanhã são as nossas dúvidas e hesitações de hoje. Por isso, não hesitem, né? Sigam em frente, superem as dificuldades que aparecerão ainda. Então, superar, né, principalmente para nós mulheres, não é uma escolha, e sim uma necessidade. Espero que eu tenha conseguido, né, falar um pouquinho para vocês nesse tempo tão curto do que vem a ser a mulher no esporte, falar um pouquinho, né, de como é a minha atuação como fisioterapeuta esportivo, né, que vocês tenham entendido o que realmente é a SONAF, mas deixo aí os meus contatos caso alguém queira saber, né, alguma coisa mais detalhadamente, queira entrar em contato. Tá aí meu e-mail, meu Instagram, ok? Obrigada. Tchau. Obrigada, professor Rodrigo, pelo convite. Tchau, tchau.